Hoje, exploraremos como ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, começamos sem expectativas ou agendas, apenas abrindo a Bíblia. Mas ao final do dia, nos encontramos preenchidos pelo Espírito Santo que nos guia. Esperar em Deus nos revela obstáculos em nossa relação com Ele, libertando-nos para amá-lo e servi-lo melhor. Muitos de nós ainda não estão onde deveriam estar com Deus. Não é uma questão de acusação, mas de auxílio. Sem a orientação do Espírito Santo, perdemos palavras de conforto, direção e sabedoria. Reservar tempo para Deus é uma necessidade crucial em nossas vidas, mas muitos cristãos falham nisso. É momento de reconhecermos a soberania de Jesus em nossas vidas, um aspecto fundamental que está faltando hoje no corpo de Cristo. Paulo, em Efésios, nos diz: Deus sujeitou todas as coisas sob a autoridade de Cristo, fazendo-o cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Efésios 1, versículos 22 e 23. A escolha de palavras de Paulo é intrigante. Tudo está sob a autoridade de Jesus, e ele foi dado à igreja. Ter Jesus como cabeça é a mais preciosa e bela bênção para o corpo de Cristo. Ele não é apenas cabeça sobre algumas coisas, mas sobre todas. Pergunte-se diante de Deus: Jesus é cabeça sobre tudo em sua vida? Há algo fora do controle dele? Paulo continua em Efésios: falando a verdade em amor, cresceremos em todos os aspectos naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, versículo 15. O corpo depende da cabeça para nutrição, crescimento e funcionamento eficaz. Se a conexão com a cabeça for impedida, a vida do corpo é prejudicada. Paulo adverte em Colossenses: não permitam que alguém os desqualifique. Colossenses 2, versículo 18. Não se deixe enganar por aqueles que se vangloriam de uma falsa humildade, mas que, na verdade, estão distantes da cabeça, que é Cristo. Portanto, é essencial manter nossa conexão com Cristo, a cabeça, para que o corpo, a igreja, seja saudável, cresça e seja pleno de amor. A vitalidade espiritual flui dessa conexão inquebrantável com Ele. Lembre-se das palavras de Paulo: não se deixem enganar. Colossenses 2, versículo 18. Evite aqueles que, embora afirmem ser espirituais, estão inflados em seus pensamentos carnais e não se firmam em Cristo, a verdadeira fonte de crescimento e nutrição. No versículo 19, a Nova Versão Internacional diz que ele perdeu a conexão com a cabeça. Quando perdemos essa conexão, corremos o risco de errar, cair em enganos ou ensinamentos falsos, tudo isso distante da verdade de Deus. A única condição de segurança para o corpo e para cada crente é estar corretamente relacionado à cabeça. Todo verdadeiro crente tem uma conexão direta e divinamente preparada com Jesus Cristo, que não deve ser interferida por ninguém. É essencial ter uma relação pessoal com Jesus, ser capaz de ouvi-lo e ser guiado por Ele, sentindo sua aprovação ou reprovação. Vamos discutir agora 4 funções de nossas cabeças físicas e como se relacionam com a chefia de Jesus. Esta não é uma aula completa de anatomia, mas sim perspectivas práticas e simples. Ao revisar essas 4 funções, reflita sobre seu relacionamento com Jesus e o relacionamento da igreja hoje com seu cabeça. Parece que nossas cabeças têm 4 funções principais: receber informações, pois cada parte do corpo comunica-se com a cabeça; tomar decisões, pois a cabeça decide o que o corpo fará; iniciar ações, sendo a iniciativa uma palavra-chave; e coordenar as atividades dos outros membros do corpo. O espírito é como Jesus, a cabeça, comunica-se, dirige e controla o corpo e o preserva. Assim, estamos falando sobre um relacionamento com Jesus e um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 16, versículo 13. Jesus estava sinalizando que, a partir daquele momento, seu relacionamento conosco seria efetivado através do Espírito Santo. Ele continuou: ele não falará de si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas vindouras. João 16, versículo 13. Creio que a igreja deve ter orientação para o futuro, direção divina do Espírito Santo.
Diante da situação mundial, seguir para o futuro sem a orientação do Espírito Santo é caminhar para o desastre. Só vimos um vislumbre dos problemas e pressões que virão sobre o mundo inteiro. Precisaremos do Espírito Santo para nos alertar sobre o que está por vir. Para não estarmos no lugar errado na hora errada, uma das orações que devemos fazer regularmente é estar sempre no lugar certo no momento certo. Somente o Espírito Santo pode tornar isso possível. Jesus disse: "Ele me glorificará." João 16, versículo 14. É importante reiterar que glorificar Jesus é um sinal distintivo do Espírito Santo. Muitas coisas atribuídas hoje ao Espírito Santo não carregam a marca de glorificar Jesus. Tudo que exalta uma personalidade humana não vem do Espírito Santo. O Espírito sempre glorifica Jesus. Se Jesus não está no centro, a ação não provém do Espírito Santo. Focando na quarta função da cabeça, coordenar a atividade dos outros membros do corpo, é essencial considerar a iniciativa de Jesus. Ele disse aos discípulos em João 15, versículo 16: "Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi." Jesus enfatiza que a escolha divina precede nossa ação. Jesus prossegue: "Eu os designei para irem e darem fruto, fruto que permaneça." João 15, versículo 16. Entendo que o fruto duradouro vem da escolha de Deus. Podemos ter muitos programas e atividades religiosas, mas se não forem iniciados por Deus, não resultarão em fruto permanente. Jesus também disse: "Tudo o que pedirem em meu nome ao Pai, Ele lhes concederá." João 15, versículo 16. A eficácia da oração está ligada à vontade de Deus. Orações que não emanam da vontade divina não têm garantia de resposta. A iniciativa divina é expressa através da escolha. As únicas partes de nossas vidas em que Deus realmente está envolvido são aquelas que Ele escolheu. Quando tiramos a iniciativa das mãos de Deus, ignoramos a chefia de Jesus. Um excelente exemplo de dependência da escolha divina é encontrado em Atos, entre os profetas e mestres da igreja em Antioquia. Enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os chamei." Atos 13, versículo 2. Enquanto adoravam e jejuavam, sem agenda própria, o Espírito Santo revelou sua vontade. Após mais jejum e oração, os homens impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram. Atos 13, versículo 3. A decisão de enviá-los partiu de Deus, através do Espírito Santo. Antes de serem enviados, eles eram profetas e mestres, depois foram chamados de apóstolos. Note que em Atos 14, versículo 4, a cidade estava dividida sobre eles, mas alguns se alinharam com os apóstolos. O título de apóstolo indica uma nova fase em seu ministério, um chamado específico e direcionado por Deus. Um apóstolo é alguém que é enviado. Assim, quem não foi enviado não pode ser um apóstolo. Curiosamente, apesar da iniciativa vir de Deus Pai, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, eles não foram chamados de apóstolos antes que a igreja os enviasse. Deus não ignora a igreja na nomeação de ministérios. Quando Paulo e Barnabé concluíram essa missão específica, a Bíblia relata: finalmente eles retornaram de barco para Antioquia da Síria, onde haviam começado sua jornada. Os crentes os haviam confiado a graça de Deus para realizar a obra que agora haviam completado. Atos 14, versículo 26. Quantos de nós na igreja de hoje podemos dizer que cumprimos a obra que nos foi designada? Não apenas uma parte, mas toda a obra. O segredo do seu sucesso foi seguir a iniciativa de Deus. E os líderes da igreja de Antioquia ouviram e seguiram sua escolha.